Vamos lá, pessoal. Quem quiser chegar mais para frente, pode chegar mais. Tá? Bom, boa noite a todas e a todos. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Bia. Pois, hein? Então, antes da gente dar início a essa atividade, a gente informa que a tropa de choque invadiu hoje à tarde a Unifesp de Guarulhos e deteve em torno de 40 estudantes. Foram levados para a Polícia Federal aqui na Lapa, em São Paulo, e a informação agora é que já tem companheiros de vários partidos de esquerda que lá estão presentes, advogados, e pela informação é que eles seriam ouvidos e posteriormente liberados. De qualquer maneira, é importante a gente fazer mais uma vez a denúncia em relação à violência, a tropa de choque que invade as universidades e que passa por cima da autonomia e independência universitária, num desastre do ponto de vista da organização autônoma e independente dos trabalhadores, estudantes nesse país. Se a gente tiver a informação que a gente teve agora, de que já há advogados lá que serão soltos, mas se a gente tiver mais alguma informação durante o nosso debate, a gente vai estar passando para vocês. E de qualquer maneira, penso que já sai aqui, já deve sair no PUC Viva, toda a nossa solidariedade aos estudantes, aos trabalhadores e ao movimento grevista, não é, a nível nacional, dos professores das universidades federais que estão em greve e que efetivamente o governo federal, mais uma vez, de forma intransigente, não está atendendo a própria comissão para negociar a reposição e a luta pela carreira dos professores na esfera federal. Então fica aqui esse repúdio, mais uma vez a quebra da autonomia universitária em relação à tropa e o nosso apoio e desse coletivo ao movimento grevista no plano nacional. Bom, para a gente poder iniciar, não é? Essa é uma atividade do Núcleo de Estudos de Aprofundamento Marxista, é um núcleo do programa de pós-graduação da PUC de São Paulo, coordenado por mim, professora Bia, e que na realidade é um núcleo que existiu durante muitos anos, coordenado pelo professor Dr. José Paulo Neto, e quando o professor José Paulo não pôde mais ficar tanto tempo em São Paulo, não é, por conta de estar no FRJ, ele vem temporariamente como professor visitante, nós assumimos, não é, esse núcleo e retomamos no início do ano. E, portanto, essa atividade é organizada pelo coletivo dos estudantes e por mim, e no dia de hoje, na noite de hoje, quem vai coordenar as atividades é o Weber. Semana passada foi a Samara, que foram escolhidos pelo coletivo para estarem nesse momento coordenando os trabalhos. E esta proposta, Concepção Marxista de Partido e a Necessidade Histórica do Partido Revolucionário, foi um tema escolhido pelo núcleo a partir da leitura que estamos fazendo do Marx, linha a linha, desde os manuscritos econômicos filosóficos de 44, semestre que vem passaremos a leitura da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, de 43, e também sobre a questão judaica, para dar continuidade aos estudos do Marx. Nesse sentido, o primeiro debate que ocorreu a semana passada foi realizado com Antônio Rago, professor aqui da PUC de São Paulo, de História, a professora Lívia Cotrim, professora da Fundação Santo André, que falaram a respeito da concepção de partido em Marx. E o leninismo, por Edson de Oliveira, ex-professor da PUC de São Paulo e também do Partido Operário Revolucionário e do jornal Massas. Para o debate do dia de hoje, né, eu vou
falar dos 13, depois a gente vai passar a palavra para cada um deles. Nós convidamos o professor docente da Unesp, professor Dr. Antônio Carlos Mazeu, também é secretário-geral do Instituto Caio Prado e é do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. A Simone Ishibashi, que é militante da LERC, Liga Estratégia Revolucionária, Quarto Internacional, diretora da revista Estratégia Internacional, Seção Brasil, e que também vai colaborar conosco na noite de hoje. E o Valério Arcari, que é professor do Instituto Federal de São Paulo, doutor em História pela USP, tem 55 anos, é palmeirense, daí ele foi falando tudo mais. E tem o Mazeu, que é corintiano, e você, Simone, você é de algum time? Olha, minha simpatia majoritária é pelo Corinthians. Pronto, então Simone, corintiana, Mazeu, corintiano, e o Valério, palmeirense. 2 contra 1. Bom, e também é militante do PSTU, né? Então, a ideia, no dia de hoje, sempre tendo como referência a concepção para Marx de partido, como é que vocês três compreendem como é que foi para a trajetória intelectual do Marx a ideia de partido, e certamente no dia de hoje nós temos o tema do Lenin, Trotsky e Rosa. Então, o Mazeu, embora vocês possam estar desenvolvendo a ideia dos três, mas para o Mazeu a gente pediu para ele aprofundar um pouco mais a questão do Lenin, né? E o Valério e a Simone Trotsky Rosa, certamente fazendo o debate desses revolucionários na história a partir do legado marxiano, da tradição marxista e da atualidade do projeto e do Partido Revolucionário. Como é que vocês veem essa questão? Tá? Então a gente pensou em ter 30 minutos para cada um. Quando faltar 10 minutos, o Weber vai estar passando só para organizar a fala de vocês, um papelzinho, e cada um terá os seus 30 minutos. Após os 30 minutos, quem vai coordenar os debates do dia de hoje é o Weber, que vai fazer as inscrições, os blocos, enfim, onde vocês poderão fazer suas intervenções, trazer suas polêmicas, concordarem, discordarem, porque a ideia é exatamente essa, né? Do ponto de vista de que a gente tem aí uma perspectiva de fato crítica contundente do ponto de vista aí da luta histórica e revolucionária, ok? Então nós vamos começar pelo Carlinhos, 30 minutos, depois Simone e Valério, tá ok? Tá bem assim? Tá, vamos lá. Bom, boa noite a todos e a todas, e já começando esse debate com esse problema aí na Unifesp. E o pior, sou obrigado a lembrar que o ministro que está autorizando a integração de posse foi presidente da Propuc, né? Que é o Aloysio Mercadante, até o nome vai embora, né? Que é o Aloysio Mercadante. É uma lástima, né, que isso esteja ocorrendo, mas vamos dizer assim, é o reflexo de um partido que nasce operário, depois vira partido da ordem, já que nós estamos falando de Marx, lembrar do 18 Brumário, né? Que o PT se transforma no partido da ordem e se transforma no partido neobonapartista, né? Não um bonapartismo específico, mas é um partido que assume uma postura bonapartista, e lembrando aqui um termo cunhado pelo Lenin, né? Quer dizer, um partido que faz o jogo da autocracia burguesa, né? Que impede o processo de aprofundamento democrático e da radicalização democrática, como o próprio Lenin apontava que o Partido Operário deveria promover. Então, infelizmente, somos obrigados a começar esse nosso debate com essa notícia muito ruim. Esperemos que o pessoal que esteja preso saia logo, né? E eu acho que nós temos que fazer um grande movimento de desagravo,
importante, de condenação da postura do ministro, porque isso não acontece sem o ministro da ordem, né? A gente sabe disso, que o ministro tem um papel importante. Então, fazer a crítica dura do ministro, não é? E do governo Dilma, porque não é o ministro, o governo Dilma, com a sua posição intransigente, né? Com essa postura de criminalizar cada vez mais os movimentos sociais. Não é um fenômeno específico da greve, mas é um fenômeno que vem ocorrendo nas universidades públicas. Para quem não sabe, hoje a USP, o campus do Butantã, está sob comando, a segurança de um coronel da PM, né? Todos os movimentos grevistas das universidades públicas estão sob ameaça de intervenção policial. Então, quer dizer, é um momento muito grave, onde a gente não pode baixar as armas, né? Acho que a movimentação tem que ser muito forte, a resposta do movimento social, do movimento estudantil, do movimento docente, dos movimentos operários, dos trabalhadores, tem que ser duríssima, porque não dá para a gente mais conviver com esse tipo de arbítrio, né, na sociedade brasileira. Feito isso, primeiro eu queria agradecer, no nome da Bia, a ProPuc pelo convite. Eu acho que eu tenho participado de todas as atividades que a ProPuc tem promovido de debate, eu tenho participado e eu tenho dito que para mim é sempre não só um prazer de rever amigos como nessa banca aqui, então com o Valério, Simone, não é? O pessoal, para a gente fazer o debate, mas também pela importância de um sindicato chamar esse tipo de discussão, não é? Chamar esse tipo de debate, no momento onde nós vivemos mesmo uma crise de subjetividade no movimento operário, não só brasileiro, mas no movimento operário internacional. Essa crise de subjetividade, né, que a gente pode chamar assim, ela também tem a ver com crise das referências das organizações partidárias de esquerda. Não é? Quer dizer, eu diria que esse debate é importante porque a crise que se coloca hoje no plano nacional e no plano internacional, não é? Ela vai, sem dúvida nenhuma, colocar a questão no partido da necessidade de organização da teleologia política e da organização política dos trabalhadores. Óbvio que você tem hoje um debate que refletiu no primeiro debate desse debate que está sendo promovido pela ProPuc, na própria concepção de partido. Quer dizer, qual é o partido? É necessário o partido? O partido é um instrumento? Ou os movimentos sociais, a massa, né, espontaneamente vai se organizar para afrontar o capital e para organizar um projeto de sociabilidade diferente do projeto do capitalismo? Quer dizer, são essas as questões, né, que estão colocadas, não aqui nesse debate, mas estão colocadas pela sociedade, pelo capitalismo em crise e pelo movimento social e operário dos trabalhadores. Me coube falar do leninismo. Obviamente, em meia hora, falar do leninismo é impossível. Né? Os próprios intelectuais que examinaram o leninismo, e foram muitos, e alguns muito importantes, eu diria, alguns decisivamente estudando o Lenin, não é? E o leninismo, e as consequências dessa questão, diziam que qualquer estudo sobre o Lenin requer grossos volumes e compêndios, dada não só a importância que o Lenin tem no século XX na organização de um projeto revolucionário, mas fundamentalmente também pela produção teórico-política do Lenin, porque exatamente essa é a característica do Lenin como revolucionário. Ele não é um revolucionário empirista, não é um revolucionário teoricista, mas é um revolucionário que combina as duas coisas. É isso que o faz diferenciado, é isso que o faz ser a grande liderança, a grande referência. Me parece que até os dias de hoje, pelo menos uma parte do movimento social, do movimento socialista e comunista, não é, no que se refere à proposta de organização. O debate do leninismo, no entanto, é um debate muito complexo. Eu não vou poder fazer aqui porque seria só isso que eu ia falar em 30 minutos. Mas até brinquei aqui com o Valério, não vai ficar com urticária, mas eu trouxe um livro onde o Stalin tem uma citação, e é a partir dela que eu quero começar essa discussão, dizendo o seguinte, é uma citação clássica do Stalin, né? Onde ele diz o seguinte: o leninismo
o leninismo é o marxismo da época do imperialismo. Ele abre esse famoso livro dele, Questões do Leninismo, dizendo exatamente isso, que o leninismo é o marxismo da época do imperialismo. Nós podemos dizer que é e não é. Não é? Podemos até dizer o seguinte, isso que o Stalin fala era que todo mundo falava, mas não é nenhuma inovação, né, neste livro grosso, enorme, onde ele vai tratar de algumas questões, onde ele diz que está tratando do leninismo. Na verdade, o Lenin só pode existir, e ele aparece exatamente como uma liderança, e não só ele, eu quero começar dizendo isso. Várias lideranças vão se construindo exatamente no campo da construção do movimento operário, mas também do afrontamento a uma nova questão que aparece nos finais do século XIX e no início do século XX, que é o imperialismo, né? Onde vários revolucionários irão tratar essa questão. O Lukács sempre dizia que no confronto com Rosa, com Wilferding, não é? O Lenin tinha menos densidade na construção da teoria do imperialismo. No entanto, ele tinha mais eficácia, não só na tradução do imperialismo, como na ação política sobre o imperialismo. Então ele vai dizer, o que diferencia o Lenin, por exemplo, da Rosa, a Rosa dedica um enorme trabalho sobre a questão do imperialismo. O Wilferding escreve um trabalho monstruoso, chamado O Capital Financeiro, não é? Então, quer dizer, por que o Lenin, que não escreve um compêndio tão grande, e escreve aquele pequeno trabalho dele, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, dá uma resposta mais eficaz? Porque não só ele responde no plano teórico, ele consegue fazer uma síntese, porque obviamente que o Lenin leu a Rosa, o Lenin leu o Wilferding, o Lenin fez o debate com o austro-marxismo. Diga-se de passagem, o Lenin olhava muito os austro-marxistas. Para quem não sabe, Wilferding, Otto Bauer, aquele que escreve sobre o Marx, como é que ele chama? O Adler, né? Max Adler, que faz toda uma crítica à teoria do Estado, coloca a questão do marxismo na teoria do Estado. Enfim, você tem um conjunto de intelectuais pensando, revolucionários, não são intelectuais acadêmicos, são intelectuais militantes, revolucionários, pensando a questão do imperialismo. No entanto, o Lenin consegue dar uma resposta na síntese, sintetizando essa questão. E exatamente por quê? Porque o Lenin, vamos dizer assim, como um revolucionário, e aí a especificidade do Lenin, ele não é só um revolucionário prático. Há no Lenin um corpo teórico. O Lenin é um militante que possui um corpo teórico. Não só o corpo teórico de referência, mas um corpo teórico de construção analítica da realidade. Né? Não é à toa que a gente até hoje, quando vai estudar determinadas questões, é obrigado a voltar, e pelo menos é obrigado a considerar que o Lenin constrói algumas categorias analíticas. Isso é importante. Não só no plano da ação organizativa, mas constrói categorias analíticas no plano da compreensão de realidades concretas. Essa é uma preocupação obsessiva do Lenin. Eu diria que essa preocupação obsessiva do Lenin se traduzia numa frase que ele gostava de dizer, né? Dar respostas concretas para a situação concreta. E o concreto que o Lenin está dizendo é o concreto marxiano, concreto enquanto síntese de múltiplas determinações, não é? A unidade da diversidade das contradições que se estruturam na sociedade capitalista. Isso era tão verdade que o Lenin preso, né? Ele foi preso, uma das vezes que ele foi preso, jovem, ele pede para a irmã dele mandar uma série de materiais para ele escrever sobre a Rússia, porque enquanto ele está preso, ele está pensando na Rússia. E ele escreve um monumental trabalho. Né? Qual é o monumental trabalho? E por que eu estou dizendo sobre esse trabalho? Poderia falar sobre outros, mas eu quero falar sobre esse agora. Ele escreve o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Com toda a preocupação, não só de analisar, não é? Primeiro, uma realidade onde você tinha onde o novo era subordinado ao velho.
O que era o velho feudalismo? As relações feudais eram muito presentes naquela Rússia, em finais do século XIX, início do século XX, não é? Onde o Lenin começa a mostrar como se estão dissolvendo as relações feudais aqui na Rússia e quais são as implicações dessa dissolução. E mais, qual é a especificidade do desenvolvimento do capitalismo na formação social russa. Então ele vai lá e não vai estudar só a Rússia. Vai fazer um estudo comparativo, vai estudar os Estados Unidos, vai estudar o processo do desenvolvimento da Revolução Burguesa, chamada Revolução Clássica, ou seja, na Inglaterra, na França, vai estudar os Estados Unidos, e vai estudar a Alemanha, e vai estudar a Rússia. E esta análise do Lenin abre uma linha no pensamento econômico histórico do capitalismo, que nenhum economista sério, ou historiador sério, ou cientista político sério, seja lá o diabo que for, pode ignorar exatamente estas conceituações dos processos de desenvolvimento do capitalismo, que ele vai chamar de objetivação do capitalismo. No caso da Inglaterra, a Revolução Gloriosa de 1648, no caso da França, da Revolução Francesa, ele vai chamar esses dois processos de Revolução Clássica, a famosa Revolução Burguesa Clássica. Vai olhar os Estados Unidos e vai dizer, olha, nos Estados Unidos você tem uma revolução que começa com base rural, mas também tem um núcleo industrial. Eu vou chamar isso, é uma revolução que é democrática, mas ela é anticolonial e se desenvolve como uma revolução burguesa que acaba ganhando dimensões de revolução clássica. No entanto, democrática e anticolonial, vou chamar isso de caminho americano. Na Alemanha, o capitalismo se desenvolve através de uma acumulação de capital pelo campo, com uma burguesia que vai se transformando de senhores feudais em burguesia. Eu vou chamar esse caminho de prussiano até chegar na Rússia. Quer dizer, o que significou isso? Primeiro significa que o Lenin, como vai dizer o Lukács também, ao fazer esse caminho, esse é um dos caminhos que ele vai fazer, que ele vai percorrer no plano da sua ação revolucionária, vai ser a tradução da última tese de Feuerbach, de Marx contra Feuerbach. Ele não é mais um filósofo que interpreta, ele é um filósofo que interpreta e que muda. O Lukács vai dizer, ele vai ser o grande personagem, no sentido do Plecanon, né, que encarna um processo histórico e consegue ser a expressão de um momento histórico. Então, quer dizer, a importância do Lenin é grandiosa nesse sentido, porque ele passa a fazer uma ação política calcada, primeiro, não na empiria, mas numa ação construída com reflexão teórica. Segundo, com um método referencial. Qual é o método referencial? Óbvio, é Marx e Engels, não é? Mas não é só Marx, Engels e o movimento operário no seu conjunto, inclusive o débil movimento operário russo faz parte das suas composições intelectuais e analíticas, não é? É nesse sentido que se pergunta o seguinte, é possível dizer, aqui nosso início de conversa, é possível dizer que o leninismo é atual, ainda hoje? A primeira pergunta. É possível dizer, e a segunda pergunta, que o marxismo-leninismo, no sentido com hífen, que tem toda uma discussão, com hífen, sem hífen, né? Mas vamos dizer, que o famoso marxismo-leninismo tem uma atualidade ou ele é apenas uma produção do stalinismo? Não é? São duas questões. Eu acho, primeiro, a gente pode começar fazendo a seguinte reflexão. O leninismo tem a sua atualidade se não fosse pelos trabalhos que o Lenin construiu e elaborou, mas fundamentalmente pela sua opção de ação revolucionária. Respostas concretas para situações concretas. A gente pode dizer o seguinte, olha, a teoria do imperialismo do Lenin tem buracos, tem mesmo. Até porque ele viveu naquele momento onde o imperialismo, onde ele via a ponta do iceberg do imperialismo. Mas o núcleo da sua teoria do imperialismo está aí. Não dá para você dizer que você não aproveita nada da teoria do imperialismo do Lenin ainda hoje. Você aproveita. Ela é incompleta, porque ela é o primeiro tateio, né, das dimensões que o imperialismo chegou. E ele tinha razão, é a última etapa do capitalismo. Ainda que não fosse aquela
aquele momento onde ele tinha uma convicção que aquele momento seria a última etapa do capitalismo, pelo menos quando ele escreve o Imperialismo, não é? Mas ele consegue dimensionar com grande capacidade essa nova situação do capitalismo. E mais do que isso, ele consegue dimensionar que esta nova situação do capitalismo coloca uma outra situação do movimento operário. E aí é interessante, porque um outro elemento do pensamento do Lenin, que era muito presente, é aquela ideia do Lenin que ele dizia o seguinte: o marxismo não é um dogma morto. O marxismo não é uma bíblia a ser seguida. O marxismo, exatamente por ter dentro de si o elemento dialético, não é? O marxismo, ele precisa permanentemente estar em conexão com a realidade concreta. A ideia da realidade concreta sempre também é outra obsessão do Lenin. O que ele quer dizer com isso e qual é a consequência disso? Há, na teoria do imperialismo, uma renovação da análise da revolução. Para o Marx e para o Engels, né, que viviam, principalmente mais o Marx, que apesar de perceber que haviam tendências de concentração, de monopolização do capitalismo liberal, Marx dizia o capitalismo concorrencial. E Marx dizia, qual era a tese do Marx? Marx dizia o seguinte: olha, para mim, a Revolução Socialista, a condição da Revolução Socialista é um proletariado urbano forte, não é? E esse proletariado urbano forte é que vai conduzir a Revolução. Portanto, a Revolução só pode acontecer ou na Inglaterra, e ele tinha uma esperança muito grande de que a Revolução acontecesse nos Estados Unidos. Não é? Quando o Lenin rediscute essa questão do novo momento do capitalismo, ele fala o seguinte: agora, com o imperialismo, abrem-se as possibilidades de que a revolução ecloda não só nos países desenvolvidos, mas em países também com baixo desenvolvimento de força produtiva capitalista. Porque o imperialismo se encarregou de globalizar o capitalismo, vamos usar o termo de hoje, né? De transformar o capitalismo onde, em qualquer lugar do planeta, os núcleos proletários poderão realizar a revolução socialista. Então, de certa maneira, não é, o Lenin coloca uma novidade no pensamento do Marx. Não é? Inimaginável, nas concepções stalinistas, de aceitar que havia no Lenin uma nova colocação, não é, em relação à teoria do Marx, que não era para o Lenin nada de camisa de força, mas muito pelo contrário. Não é? Era uma nova situação concreta que precisava de uma resposta concreta e que o marxismo tinha todos os instrumentais para fazer exatamente esta resposta concreta para a situação concreta. Ora, isso define, portanto, o corpo teórico do Lenin, não é? Com o fundamento no marxismo, não é? Onde se permeiam, se materializam, vamos assim dizer, as concepções revolucionárias que não são meramente empiricistas. Esse é um ponto. Ora, no plano teórico, ainda falando um pouco do plano teórico, depois eu vou ver se dá tempo. Quanto tempo eu já falei, hein? Pô, mas eu estou só, como diria o Lukács, estou só no prolegômeno do prolegômeno. Pô. No plano teórico, essa obsessão de responder à ação política, de instrumentar o movimento operário politicamente, teoricamente, vai estar presente também ao longo da tradição do Lenin. Quando a gente pega os famosos cadernos filosóficos, aliás, acabou de sair uma edição da UFRJ com uma parte dos cadernos do Lenin dedicada ao Hegel, uma leitura do Lenin e do Hegel. Vale a pena. Está uma tradução boa, organizada pelo Carlos Nelson e pelo Zé Paulo, uma tradução muito boa. Está custando barato, então vale a pena ver, porque exatamente ali a gente começa a ver a dimensão da preocupação do Lenin de compreender, no plano teórico-filosófico, a ação política. Isso que é o grande lance, eu diria, que é a grande inovação, não é, revolucionária que o Lenin coloca. Por isso não é incorreto dizer que o leninismo é o marxismo do período do imperialismo, mas também é incorreto se a gente absolutizar isso. Mas, na verdade, o leninismo é, vamos dizer assim, uma corrente onde se conecta de maneira rigorosa a ação teórica com a ação prática. Isso é uma novidade do movimento operário que vai nascer no século XX também.
Nos cadernos filosóficos há uma discussão dele, ele vai ler as anotações dele do Lenin, do Hegel, perdão, vai ler Aristóteles, vai ler Kant e vai ler os textos do Marx. Depois eu quero voltar a essa questão. Junto com isso, ele está muito preocupado com não só com a organização do movimento, mas com a luta teórica, que é um problema permanente na luta do movimento operário. Não é? A luta teórica que o Lenin travava não era só com os teóricos do movimento operário, mas eram com os teóricos que influenciavam o movimento operário. Eu diria que o movimento operário de hoje, o movimento dos trabalhadores, os movimentos sociais, tangenciam essa questão. Tenho só 10 minutos, vida picada. Tangenciam essa questão, porque deixa de travar a luta ideológica, a luta teórica, que é fundamental. Não é à toa que ele vai, em 1909, ele vai fazer uma série de reflexões. Vai escrever um brutal de um livro chamado Materialismo e Empiriocriticismo, que se não responde todas as questões do positivismo, do empirismo, abre um debate profundo com 3 intelectuais que influenciavam o movimento operário, Marx, Avenalus e Cerezelli. Quer dizer, e é uma preocupação fundamental no sentido de dizer, esta é a Weltanschauung, a cosmologia do pensamento burguês. Este é o instrumental que o pensamento burguês usa para compreender o mundo, e esse instrumental nós temos que combater. Este livro do Lenin é um livro pesadíssimo, é um porre, diria, entre nós, que ninguém nos ouça, mas tem que ser lido, é importante, porque ele vai dar um pontapé inicial. Nesse livro, por exemplo, Lenin vai desenvolver a teoria do reflexo, que mais tarde o Lukács vai retomar na sua monumental estética. Né? Então é importante, veja o Lenin, que não era um acadêmico, não era um professor universitário, mas era um cara muito preocupado em dar respostas teóricas para municiar o movimento operário para essas questões. Ora, isso se refletia também no plano organizacional. O Lenin é rigoroso no plano do seu projeto, da construção do projeto político. E eu vou encerrar falando sobre isso. Por que o Lenin era rigoroso? Primeiro ele dizia o seguinte: quais são as lições que o movimento operário nos deu? Quais são as lições de Marx e Engels na crítica do movimento operário no seu momento de maior dimensão no século XIX, que é a Comuna de Paris? Me desculpem, não há na crítica de Marx e de Engels nenhuma concessão à desorganização e ao espontaneísmo do movimento operário. Nenhuma concessão, nem de Marx nem de Engels. Tanto na Guerra Civil, em França, do Marx, como nos textos do Engels sobre a violência, que está lá no Anti-Düring, não é? É muito clara a crítica. O que é que faltou para o proletariado na França? Coragem? Não. Combatividade? Não. O que é que faltou? Organização e programa político. Isso está presente não só nas críticas da Comuna de Paris, como no último Marx, da crítica do programa de Gotha. Lenin, com a preocupação de compreender, e veja, compreender e fazer todo um percurso de catar, porque como o Marx e o Engels nunca fizeram um texto específico sobre a questão do Estado e sobre a questão do partido, a não ser textos pontuais, mas nunca tiveram obras completas sobre isso, Lenin vai fazendo o seu trabalho de rastreamento teórico, de levantamento teórico, sobre as construções mínimas que Marx e Engels fazem sobre essa questão. E vai mostrar o seguinte: a crítica central é, primeiro, a falta de organização. Segundo, a falta de um programa político revolucionário. Terceiro, a falta do proletariado se organizar como classe dominante. Isso está muito claro, tanto para o Marx como o Engels. E mais, o Marx vai mais avante, a falta de se construir uma ditadura democrática do proletariado. Isso é o Marx falando na crítica do programa de Gotha. Não é? Ora, então, quer dizer, as construções do Lenin, primeiro, na carta ao camarada, que ele é um camarada imaginário, Smirnov, não é? Que a gente, para nós, não é imaginário o Smirnov, mas para ele era na época, né? Até porque não tinha vodka, que nós vamos tomar depois do debate, não é? Mas, na verdade, claro, pô, você debate sem cerveja, fica picado. O camarada Smirnov, esse debate com o camarada Smirnov, que é um camarada imaginário, é um debate onde ele vai lançar os princípios organizativos, que vai desenvolver depois no que fazer. E 1905, o ano da Revolução
na Rússia, a primeira revolução na Rússia de 1905, ele vai escrever algumas obras centrais, um passo à frente, as duas táticas da social-democracia, e vai fazer, o que ele vai fazer? O Lenin, em respostas concretas para a situação concreta, volta para as experiências históricas do movimento operário, mergulha de cabeça na experiência da comuna. E ao mergulhar de cabeça na experiência da comuna, ele vai mostrar o seguinte: olha, os comunados maravilhosos têm que ser eternamente homenageados, a glória eterna à comuna, que o Lenin dizia. No entanto, qual é a crítica mais contundente que nós vamos fazer? Já fizeram Marx e Engels, a questão organizacional. E como é que você organiza o movimento? Porque aí ele vai se afrontar com duas questões. Meu tempo acabou. 5 minutos. 5 minutos. Eu estou pulando aqui, mas eu... Como eu vou responder essas questões da organização do movimento? Não basta eu organizar os trabalhadores em cima das necessidades espontâneas e imediatas dos trabalhadores. Porque, como ele já tinha feito toda uma discussão sobre a questão da consciência, ele foi ler o Aristóteles, foi ler o Rei, foi à toa. Porque ele queria também entender como se constitui a consciência do movimento. Consciência não era mágica. A consciência não paira, mas também a consciência não vem espontaneamente do movimento, ainda que no movimento espontâneo o trabalhador sabe, porque ele sente, é sensorial, que ele está ferrado, que ele vive mal, que ele ganha mal, que o filho dele morre na porta do hospital, que ele mora num casebre miserável, que a vida dele é uma desgraça e que ele é um explorado, isso ele sabe. Mas ele não sabe aquilo que ele pode fazer. Então o que o Lenin vai dizer? O seguinte: primeiro, vamos fazer todas as críticas ao espontaneísmo como fazia Marx e Engels. Primeiro, porque, e aí é resultado do debate dele com a Rosa, né? Porque a Rosa tinha todo também um fascínio, porque o movimento social ele é fascinante. E a Rosa tinha um fascínio, e aí eu acho que é meio místico, né? O fascínio que a Rosa tinha, no sentido de achar que o movimento se organizaria por si só. Infelizmente, a Rosa é uma pessoa amada por todos nós, mas dessa questão ela é complicada, porque tinha um fascínio, o movimento se organiza por si só. Ele vai dizer: o movimento não se organiza por si só. Pode até ser no primeiro momento, mas no segundo, se ele não tiver teleologia política, ele vai para o buraco. Por quê? Porque a consciência vem de fora. E aí não era um debate também uma invenção do Lenin. Era aquela coisa que o Lenin fazia: eu estou debatendo com o movimento operário. O primeiro cara a colocar isso foi o Kautsky, que ele já tinha detonado depois, naquele famoso livro A Revolução Proletária, o renegado Kautsky, onde o Kautsky vai dizer, corretamente, em função de discussões que ele tinha tido com o Engels, a consciência vem de fora. Mas de fora de onde? Vem de Marte? Não. Não é que ela vem de fora, ela vem de fora da imediaticidade. O que é a imediaticidade? A greve, o movimento, a ocupação. Essa é a imediaticidade. A consciência é construção teleológica. Portanto, como é que eu posso construir a consciência? Dando ao movimento o conhecimento, a condição de conhecer. Mas para eu dar para o movimento a condição de conhecer, eu preciso ter um instrumento onde eu construa isso. Então, em 1905, tem um livro que a gente precisa publicar. Eu andei, para falar sobre a comuna aqui, eu acabei fazendo um rastreamento dos textos do Lenin sobre a comuna, que acabei publicando aqui na revista Novos Temas, do qual somos os editores. Não é propaganda porque só tem. É propaganda, mas só tem esse exemplar aqui. Vai sair o número 5 agora. O Lenin vai escrever um livro muito importante, chamado Revolução Burguesa e Revolução Proletária. Pequeno opúsculo, mas monumental. Porque ali ele vai levantar algumas questões. Quais são as questões que ele vai levantar? Primeiro, a democracia não é inimiga do movimento operário, ela é fundamentalmente amiga, desde que o movimento operário a utilize para aprofundá-la, colocar as contradições do capitalismo e superá-la na ação revolucionária. E levá-la a limites onde a burguesia jamais levou e criar uma outra condição de sociabilidade que não é mais democracia, mas é uma sociedade de iguais, uma sociedade comunista. Não é igualitária, de iguais, porque igualitária é um outro conceito que o Lenin não usa. Segunda coisa, qual é o instrumento para fazer isso? É o partido. Mas que partido? Esses que estão aí, não, é um partido de novo tipo. Qual a função do partido? Quer dizer, aí você sabe mais do que eu,
partido como intelectual coletivo, que cria o intelectual orgânico, transforma o militante de operário da fábrica intelectual orgânico da sua classe. Mas não é essa a questão. O que é que está por trás disso? Sabe o que está por trás disso? Uma grande tradição ocidental da construção e organização do conhecimento. Eu diria que há no Lênin, que morreu muito jovem e que nas tarefas que ele tinha não pôde aprofundar, um projeto de construção de uma paideia socialista e comunista. Paideia no sentido da paideia grega. Por que eu digo isso? Porque há todo um indício do Lênin de se preocupar com a ideia de uma cosmologia comunista. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tinha a convicção de que o marxismo não era a ciência da burguesia. Assim como a burguesia criou a sua ciência e tomou o poder e fez uma revolução com o seu instrumental teórico, o proletariado, com o marxismo, que era o seu instrumental teórico, que não era o da burguesia, era antagônico ao da burguesia, iria construir um conjunto cosmológico. E esse conjunto cosmológico seria o elemento da ação política, mais do que ação, da praxis política do movimento operário. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Esta ideia de construir um conjunto de referenciais teóricos para o movimento operário e transformar, veja, é quase que uma preocupação. Por que eu falo em paideia? Porque é quase que uma preocupação de pedagogia revolucionária. É transformar o partido num educador permanente da revolução. Por isso que o Lukács, num opúsculo sobre o Lênin, vai dizer: a revolução está na ordem do dia para o Lênin. A revolução é a ordem do dia. A revolução é a tarefa imediata do movimento operário. É a tarefa da minha vida. É mais do que a tarefa imediata, é a tarefa da minha vida, é a tarefa da revolução. Essa construção do Lênin, não é, passa por outras duas construções que eu vou ter que resvalar, e aí quando o debate a gente chegou, conclua, que era o meu medo que ele chegasse, ele chegou. E a gente vai para o debate. Eu quero terminar da seguinte maneira. Para o Lênin, a construção de uma nova cultura revolucionária, ou de uma cultura de pedagogia revolucionária, que estaria dentro do Partido Revolucionário, pressupunha dois elementos centrais. O Partido Revolucionário é o partido que não faz a política da burguesia, portanto, um partido que compreende a política como ontonegativa. As ações afirmativas da política do proletariado são para destruir a estrutura da sociedade civil, ou da Burgerliche-Gesellschaft, da sociedade burguesa, e destruir as construções da sociedade civil burguesa, era destruir os seus elementos estruturais. Democracia burguesa, ou seja, destruir a democracia burguesa no sentido de aprofundá-la a limites onde ela jamais iria enquanto democracia burguesa. Transformar o Estado num organismo que se autodesmontaria e não num Estado burocrático e hipertrofiado. Isso requeriria, não é, uma ação permanente revolucionária do proletariado. Isso é fundamental. Isso é retomar a teoria da revolução permanente do Marx, que o Trotsky mais tarde vai herdar e vai desenvolver. Né? E não contra o Lenin, mas no sentido do pensamento leninista. Isso é importante a gente colocar de maneira clara. E, finalmente, quer dizer, a ideia de que, uma vez feita a revolução, um Estado que se autodesmontaria, seria um elemento fundamental para construir, porque o socialismo para o Lenin era a primeira etapa do comunismo, não era algo separado, mas já era a construção do comunismo. Né? Eu agradeço, espero que não tenha passado muito do tempo. Obrigado, gente. Valeu. Bem, nós vamos passar agora a palavra para a Simone, que também terá seus 30 minutos, e a gente também vai passando os papeizinhos para se organizar e concluir o pensamento. Antes de passar para a Simone, eu queria mais uma vez agradecer a Casa dos Meninos, que diretamente está transmitindo esse debate, e durante a semana nós recebemos muitos companheiros que encaminharam para nós o fato de terem podido assistir pela internet o debate. Então, agradecer mais uma vez a Casa dos Meninos, e aí o Wilton, que também está filmando,
e o pessoal do PUC Viva, o Robertinho e a Zazá, que estão aqui acompanhando conosco essa atividade. Então a gente vai passar a palavra para a Simone, que também terá seus 30 minutos. Eu também queria me somar aqui ao agradecimento ao convite da ProPuc, né? A ProPuc, como sempre, pauta organizações muitíssimo importantes, que várias vezes estão bastante fora da sala de aula, e até mesmo nas próprias esferas de debate da esquerda. Então é uma iniciativa que a gente espera que tenha uma longa vida e que pode sempre contar com a nossa contribuição. Antes também de entrar no debate, na intervenção que eu preparei, o que eu queria colocar também é... Só um minutinho, Simone. Então, a ProPuc, também quero agradecer a ProPuc está apoiando essa atividade, mas lembrar que essa é uma atividade do Núcleo de Estudos de Aprofundamento Marxista, da pós em Serviço Social, sem dúvida alguma, é que a Bia é coordenadora, não é presidente da ProPuc, mas é o apoio da ProPuc, não só essa atividade, mas a ProPuc tem de fato apoiado todas as atividades progressistas críticas dentro da universidade. Mas nesse caso é do núcleo marxista, tá? Só para... Maravilha, então temos um núcleo marxista também para se juntar às iniciativas, né, que já vêm sendo feitas. Está de parabéns pelo tema, inclusive pela coragem de discutir, né, a questão do partido em um momento em que todo mundo, enfim, existe um senso comum antipartidário, né, muito importante. Inclusive nas universidades, todo mundo glorifica o Foucault, que maravilha, né? Os Foucaultianos, que maravilha, o apoio do Foucault à Revolução Iraniana, justamente porque ela não tinha partido, né? Sem discutir a contradição que é o Foucault e os Foucaultianos terminarem apoiando um dos processos revolucionários que culminou justamente num estado bastante reacionário, que é o estado dos ayatollahs. Então isso demonstra que a questão da defesa do partido surge como um farol que deve orientar hoje todas as nossas discussões. Antes de entrar, propriamente dita, no debate, no tema do debate, eu também queria me somar aqui ao clamor que foi feito, né, anteriormente pelo professor Mazeu e também pela Bia, da necessidade da gente rodear de solidariedade o processo que está acontecendo na Unifesp, lembrando que se trata de uma ofensiva bastante importante que está se dando em várias universidades. Né, a USP está aí no olho do furacão, passando por um momento crítico, né, houve eliminações de estudantes, que é uma coisa extremamente brutal, né, agora é um processo bastante pesado, né, pairando sobre a cabeça dos 73 estudantes e trabalhadores que participaram da ocupação ano passado contra a entrada da polícia na universidade, né, e além disso um processo de perseguição. A diretoria do Sintusp, que abre um precedente muito grave para o conjunto dos sindicatos e da classe trabalhadora do Brasil, que já tinha sido antecedida pela demissão ilegal do diretor Cláudio Honor Brandão, e que agora toda a diretoria do Sintusp está sendo processada com a ameaça de ser demitida por justa causa, com as argumentações incríveis, assim, entre elas ter soltado boletins, né, que denunciavam a política da reitoria. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da ofensividade que está pairando sobre as universidades e que é necessário que a gente unifique todas as nossas forças, né, para conseguir responder a esse desafio. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a importância do debate sobre a questão da Rosa Luxemburgo e do Trotsky do partido hoje é porque ele deixa de ser um debate meramente teórico e passa a ter uma importância decisiva na nossa vida, né? Ele abre uma perspectiva do que vai ser feito agora, principalmente se a gente partir do momento histórico que a gente está atravessando, que é um momento marcado por uma crise capitalista muitíssimo importante, que não somos só os marxistas, mas inclusive os próprios intelectuais burgueses e os próprios analistas burgueses caracterizam essa crise como uma das mais graves desde 1929, e ainda que até o momento a dinâmica que se deu não é uma dinâmica que se acelerou no sentido da preparação de uma intervenção imperialista, de uma guerra interimperialista, né, que na Segunda Guerra Mundial, enfim, envolveu todas as grandes nações, o fato é que a gente começa a ver um ataque bastante concentrado à classe trabalhadora, não só dos países da periferia, né, como foi de costume durante todas as décadas anteriores, mas também agora um ataque concentrado nos países imperialistas, né? A gente ouve falar agora da possibilidade da quebra da Grécia, da saída do euro, né? Enfim, de toda a política de rapina que a Alemanha tem levado adiante frente aos demais
países, né, da Europa, e isso abre uma perspectiva estratégica, quer dizer, agora o debate não é mais se a crise vai chegar ou não, se o capitalismo presta ou não, porque cada vez isso fica mais claro, né, que, enfim, que o capitalismo, ao contrário do que se dizia nos anos 80, com as teses de fim de história do Fukuyama, é um sistema de miséria que tem que ser combatido pela classe trabalhadora. E a questão é como combater, né? Que instrumentos a gente tem que levar adiante para combater e que localização, os setores que, como nós que estamos aqui nessa mesa, né, que nos caracterizamos como esquerda, não somos meramente acadêmicos, somos construtores partidários, cada qual com a sua estratégia, devemos levantar. Então, para mim, esse é o grande sentido desse debate, né, respondendo, inclusive, a uma situação que se acelera bastante no conjunto da Europa, né, a gente tem agora uma tendência ao aumento dos regimes bonapartistas, ataques brutais, como está se dando, por exemplo, no Estado espanhol, né, onde agora dirigentes sindicais estão sendo muito perseguidos, existe toda uma cultura de delação que está sendo promovida pelo governo, né, no qual o governo implantou sites públicos no qual você pode ir lá e delatar se o seu vizinho participou de alguma mobilização e ele em seguida é preso, né? Então isso assim, é uma questão que tem se acelerado e se demonstrado bastante em diversos países da Europa, né, mas que vem acompanhada já com o primeiro movimento de resposta. A gente teve 11 greves gerais na Grécia, esse é um processo bastante alentador, né? Tem um ressurgimento de uma juventude que começa a se levantar mundo afora. A gente vê isso através dos movimentos Occupy nos Estados Unidos, mas também agora recentemente esse movimento cruzou o oceano, chegando a se fazer sentir agora no Chile, né, com um levantamento bastante importante, e também até mesmo no Canadá. Vejam você, né, eu sempre me perguntei que papel cumpriu o Canadá no mundo, a gente não podia falar nada sobre o Canadá, e agora existe um movimento estudantil fortíssimo, né, em Quebec, que já dura praticamente 3 meses, que mostra que de fato há uma reversão dos tempos e uma aceleração no sentido da finalização de toda a passividade que marcou majoritariamente as décadas anteriores. Então isso abre um debate de estratégias, né? O que fazer? A burguesia imperialista internacional já claramente entrou nesse debate de cabeça, né? E de acordo com um artigo que foi publicado há poucos dias pelo Financial Times, caracterizou fundamentalmente 4 correntes hoje, 4 estratégias, né, para manter, 3 na verdade para manter o poder na mão da burguesia e 1 para questionar, né. Dentre os 3 para manter se situam as correntes hayekianas, né, que são inspiradas no Hayek, que tem no ex-candidato republicano Ron Paul a sua maior expressão, né, ele saiu da disputa eleitoral, mas que é uma corrente que defende nenhuma intervenção estatal, defende a saída dos Estados Unidos do Iraque, mas não pela esquerda, né? Esse que é o grande detalhe, não porque sejam contra o massacre ao povo iraquiano, mas simplesmente é uma volta tardia à doutrina Monroe dos anos 30, pré-anos 30, né, nos Estados Unidos, em que todos os recursos norte-americanos deveriam ser dispostos para os Estados Unidos, né? Um ultraliberalismo, se a gente quiser. A segunda vertente, que é uma vertente keynesiana, né, que tem no economista Paul Krugman uma expressão importante, e alguns discursos do Hollande, do Obama, ainda que a gente ache que é muito difícil que de fato isso saia do discurso para concretude. E uma terceira corrente, uma terceira estratégia, que essa sim é bastante preocupante, que é a estratégia justamente da ultradireita, que vem crescendo na Europa, né, e tem tido uma expressão importante na Aurora Dourada na Grécia e em uma série de outros setores que vem respondendo à crise da União Europeia com uma volta à questão dos Estados nacionais marcada por uma xenofobia bastante importante. E a quarta estratégia seria justamente a estratégia socialista / anticapitalista, né, que se marca tanto pelos movimentos que começam a surgir internacionalmente, mas também na volta de um discurso que recoloca a questão do socialismo e que recoloca a questão de que é necessário dar uma outra saída para esse sistema de miséria que tem assolado o mundo. Dentro dessa corrente anticapitalista / socialista é que a gente se insere e é onde a gente precisa discutir qual é a estratégia necessária. E o que isso tem a ver com o debate que a gente está fazendo hoje, né? Esse debate sobre Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo.
Na minha opinião, tem tudo a ver, porque é partindo justamente da apropriação do que houve de mais avançado no movimento revolucionário internacional que a gente pode se colocar a pensar quais as saídas, né, que devem ser forjadas. Porque quem resolve inventar tudo da sua própria cabeça e começar sempre do zero tem menos inteligência do que aquele que busca se apropriar do que existe de mais avançado na história. Então, nesse marco, é que a gente localiza a questão desse debate. E aí eu vou tentar traçar também, porque meia hora é pouco tempo, alguns elementos que eu acho que demonstram de maneira bastante importante a superioridade e a importância do legado do trotskismo e do Trotsky, né? Mais do Trotsky até do que das correntes trotskistas, que eu acho que merece também um balanço autocrítico da gente que faz parte dessa tradição, para conseguir entender e conseguir avançar para pensar esses desafios, né? Em primeiro lugar, assim, acho que é importante a gente localizar o que foi o Trotsky historicamente, né? Onde se forjou esse pensamento, pensando que houveram fundamentalmente, antes da Segunda Guerra Mundial, 3 gerações de grandes marxistas, né, de grandes revolucionários. Uma primeira geração foi a geração integrada pelo Marx e pelo Engels, que fundou, né, as questões mais elementares do que a gente hoje chama de marxismo, que legou para a gente o Manifesto do Partido Comunista, o Capital, enfim, esses debates estratégicos, inclusive desenvolvidos em polêmica com as tendências anarquistas, né, da Primeira Internacional, mas que teve a contradição de ter se forjado justamente em um momento em que os processos revolucionários eles eram episódicos. O Marx e o Engels, eles participaram concretamente, né, de alguns processos, mas fundamentalmente de 1848 e da Comuna de Paris, em 1871. Então isso marcou a obra e até onde eles conseguiram chegar, que depois teve que ser continuado pela tradição do século XX, que é tão desprezada pela academia. E eu acho que é uma tarefa nossa hoje lutar pelo retorno dessa estratégia, né, legada pela tradição do século XX, e encará-lo de maneira não dogmática, mas sabendo valorizar justamente o que eles trazem de novo, porque a gente vive ainda numa ordem que foi muito determinada e criada justamente por todas as experiências do século XX. Então seria uma loucura querer pensar, né, qual estratégia se levar adiante hoje, desprezando justamente toda essa experiência. Houve uma segunda geração, que foi a geração do Labriola, do Plekhanov, né, do Kautsky, que foi o dirigente do SPD, e do Mering, que foi uma geração que cumpriu um papel bastante importante, ainda com o Plekhanov sendo considerado o pai do marxismo russo, mas que teve a contradição também de ter se forjado em um momento de crescimento econômico. E esse crescimento econômico levou justamente, né, a ilusão de que seria possível, pelas vias pacíficas e graduais, se conquistar uma condição superior para a classe trabalhadora, né, levando a uma série de debates que aconteceram na Segunda Internacional, debates bastante acirrados, que ajudaram a forjar a estratégia, a qual eu vou me remeter mais detidamente, que é a estratégia da terceira geração, né, que é a terceira geração que a gente caracteriza, que é a geração do Lenin, da Rosa e do Trotsky, né, que é uma geração que se forja aí em meio a um processo revolucionário importantíssimo, né? Não à toa é o Lenin que vai definir justamente as bases, né, do que foi, que caracterizavam o imperialismo, não só como uma política por parte das potências mais importantes, mas fundamentalmente como uma mudança de época profundamente importante, né, na qual se caracterizava que a partir de agora a gente entrava numa época de crises, guerras e revoluções, e que disso derivava uma série de conclusões, que eram conclusões importantíssimas que nós devemos resgatar hoje. Porque a crise capitalista internacional, justamente o que ela faz, é reatualizar as condições de crises, guerras e revoluções. Durante muito tempo se discutiu, né, até bem pouco tempo atrás, da década de 80 e década de 90, que as crises, guerras e revoluções já não existiriam mais. De que a questão da revolução como motor de transformação histórica, e não só revolução socialista, já tinha sido banido da esfera da realidade. E hoje, justamente, o que se reatualiza é isso. Então, nesse sentido que a gente avalia que é muito importante partir do combate pelo resgate não dogmático dessa tradição, né?
nesse sentido, o Lenin, ele definia que o capitalismo, quando ele passa para essa nova etapa, que é essa etapa imperialista, né, todas as tendências que o próprio Marx já tinha desenvolvido, né, no capital, que era uma tendência à concentração do capital até avançar em monopólios, a um exacerbamento sem par